Pais, crianças e juvenis. Amém? Como vocês estão? Que saudade de vocês. Saudade de cada um, tá bom? Hoje nós vamos falar da nossa palavra da célula, falando sobre honra. Amém? Então vamos lá. Nosso princípio de hoje é: honrar é mais que obedecer. Olha aí. Honrar é mais que obedecer. Amém? Então não é difícil. Então vamos repetir. Honrar é mais que obedecer. E o nosso versículo de hoje, olha que maravilhoso é essa palavra. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a face da terra. Efésios 6:2. Vamos repetir? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a face da terra. Efésios 6:2. Amém? Então, nossa palavra de hoje fala sobre honra. Honrar o seu pai e a sua mãe, para que vá bem seus dias na terra. Está lá em Efésios 6:2. Então, hoje nós vamos falar de dois filhos. Amém? E são dois filhos que tiveram histórias diferentes da forma que eles fizeram. Então, essa palavra de hoje está lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Então, o primeiro filho é aquele que nós vamos falar, é aquele filho que honrou. Amém? Então, a história de hoje fala lá em Samuel sobre a vida de Samuel, que a vida de Samuel foi um testemunho. A mãe de Samuel, ela vivia muito triste, porque ela não podia ter filho. Então, ela vivia triste. E um dia, ela orou pedindo a Deus que se ele desse um filho para ela daria para o Senhor. Então, ela fez um voto com Deus. E crianças, juvenis, yoga, foi algo sobrenatural. Então, ela pediu para o Senhor e o Senhor deu um filho. E ela falou, se me der um filho, eu vou te dar. E ela deu para o Senhor. Então, ela, mais ou menos 2 anos de idade, Samuel nasceu com mais ou menos 2 anos de idade. Ela levou ele para a igreja, para morar na igreja, para um homem de Deus cuidar dele. Então foi o sacerdote Eli. O sacerdote Eli cuidou, ensinou a palavra de Deus para Samuel, colocando Samuel no caminho do Senhor, ensinou Samuel a honrar, a obedecer a Deus, a obedecer a sua mãe. Samuel era um filho que honrava, que obedecia, tanto a Deus como a sua mãe, como Eli. Samuel andou nos caminhos do Senhor, trilhando e honrando. Então, ele foi um filho abençoado, que honrou. E por isso, sabe o que aconteceu com ele? Samuel foi um grande homem de Deus, foi um grande juiz, foi um grande profeta, porque ele honrou a sua mãe. Olha, essa história é muito linda, porque Ana, ela não podia ter filho, mas Ana, ela chorou pedindo ao Senhor um filho, e Deus deu. Ela vivia muito triste, e quando ela orou, pedindo para o Senhor, Deus deu o filho para ela. E ela fez o voto, se o Senhor me der um filho, eu te darei. Então, quando o filho chegou na idade de 2 anos, ela levou ele para morar na igreja com o profeta Eli. E lá, Samuel foi trilhando a vida dele na presença do Senhor. Então, ele foi se formando um homem de Deus, um homem, entendeu? Que honrava e que respeitava sua mãe, entendeu? Então, desde criança, olha que história tremenda. Mas também nós temos aquela história que Samuel foi o filho que honrou, e tem a história dos filhos que desonrou. Então, esse mesmo profeta, ele está lá em Salmos também, lá em Samuel
no capítulo 2, que fala sobre os filhos de Eli, que é Ofni e Finéias. Olha o que aconteceu. Ofni e Finéias foram filhos do profeta Eli. Então, o profeta Eli ensinou tudo, mas eles decidiram ser filhos desonrosos, desobedientes. Então, Ofni e Finéias, ele desonrou seu pai, ele praticamente ele envergonhou ele, né? Porque ele só fazia as coisas da forma dele. Eles foram criados dentro da igreja e faziam tudo errado. Eles faziam tudo que não devia, desonrava, desobedecia o seu pai, aprontava todas na igreja. Até um dia eles foram para a guerra, né? Eles foram chamados para ir para a guerra. E eles morreram lá na guerra pelos seus inimigos. Olha que história. Samuel, ele foi o filho que honrou. Então Samuel cresceu como homem de Deus, foi um grande juiz, um grande profeta. E foi histórias diferentes, né? E Samuel, ele viveu muito tempo. Ele viveu, a sua vida foi longa, porque a palavra, o que o versículo de hoje fala? Que olha, honrar o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e seja de longa vida sobre a face da terra. Então, como Samuel honrou sua mãe, honrou Eli, honrou a Deus, ele viveu muitos anos, porque ele foi um filho que honrou. E os 2 filhos de Eli, entendeu? Praticamente quem criou Samuel foi Eli, o mesmo que criou Ofni e Finéias, né? Mas Samuel, ele decidiu obedecer, como Ofni e Finéias decidiram desobedecer, ser desonroso, desobediente. Então, Samuel, como honrou, ele teve longos dias na terra, foi vitorioso, foi abençoado, foi próspero em tudo. E Ofni e Finéias, eles diminuíram os dias dele, porque eles foram para a guerra e lá os inimigos mataram ele, né? Então, é uma decisão, honrar é decisão. Então, cada um de nós temos uma decisão de honrar ou desonrar. Então, honrar vai além de obedecer ao comando dado por outra pessoa. Então, honrar você não só faz quando a pessoa te manda. Honrar você faz quando você quer ajudar a sua mãe. Então, ou você decide, hoje eu vou ajudar minha mãe, vou limpar a casa, vou tirar o lixo, entendeu? Vou ajuntar os brinquedos que estão jogados pelo meio da casa, dos meus irmãos. Eu vou obedecer a minha mãe, eu vou tirar o lixo sem precisar que ela me mande. Isso você está honrando a sua mãe. Honra também quando você compra uma rosa. Aí às vezes você não tem uma rosa, mas você pode passar por um lugar e ver uma rosa, traz uma rosa para ela. Olha que lindo! Você pode fazer um cartão, se você não tem dinheiro para comprar nada, você pode fazer um cartão e nesse cartãozinho escrever eu te amo, você está honrando a sua mãe. Você honra também não dando presente só no aniversário dela. Você pode dar presente qualquer outro dia, lembrar dela, dar uma lembrança, dar beijo, abraçar. Então, você está honrando a sua mãe, entendeu? Então, honrar vai além do esperar só ela te pedir, faz isso, faz aquilo. Não, você pode ir além. Isso você está honrando a sua mãe, honrando os mais velhos, honrando teus professores na escola, sendo obediente, honrando as tias, as líderes da célula. Então, por que a honra? A honra é para que quando nós honramos, nós sejamos abençoados em todas as coisas. Amém? Então, honra é você estar debaixo da bênção, entendeu? Da bênção do Senhor. É como um guarda-chuva, né? Que o guarda-chuva não está aqui. Mas, peraí, deixa eu pegar um guarda-chuva para dar exemplo para vocês. Olha, a honra é assim. Quando nós honramos, nós entramos debaixo da bênção. Lembre que quando está chovendo, a gente pega o guarda-chuva para se guardar da chuva, certo? Então, a honra é a mesma coisa. Quando eu honro, eu estou debaixo da bênção do Senhor, eu estou recebendo tudo aquilo que Deus
tem me dado, porque eu estou debaixo da bênção. Honra é você receber tudo aquilo que Deus tem para ti, entendeu? Quando você honra, honrar a sua família, honrar a sua casa, entendeu? Você honra na sua escola, se obedece, em todos os sentidos. Então, honrar te traz bênção na sua vida. Você vai ter vida longa. Amém? Então, não seja aquela criança ou juvenil que desrespeitoso, que briga com a mãe, que fala alto com a mãe, que xinga. Isso você está desonrando e está diminuindo seus dias. Amém? Então é muito bom quando a gente honra. Aí vai chegar a fase de jovem, você vai ser bem sucedido, um bom emprego. Por quê? Porque você honrou sua mãe, honrou seus pais, honrou sua família, honrou seus vizinhos respeitando, honrou seus professores. Então, quando nós honramos, todas as bênçãos vêm sobre a nossa vida, em todos os tempos, tanto na infância, como na adolescência, jovem, adulto, e assim vai. Por quê? Porque eu decidi honrar. Amém? E também há dois resultados. Você terá uma vida boa, uma vida próxima. Quando eu decido honrar, eu terei uma vida próxima. Porque lá em Efésios fala assim, ó, honrar teu pai e tua mãe, para que te vá bem. E isso quer dizer que se você honrar, irá bem em todas as coisas. Foi aquilo que eu falei. Vai bem na escola, vai bem no trabalho, quando crescer. Quando criança, você vai ser... Todo mundo vai querer estar com você, falar bem de você. Quando sua mãe for numa reunião, olha, seu filho, nossa, parabéns, é um menino respeitoso, um menino que obedece, que faz. Então, é uma decisão de honrar. Não ficar falando palavrão. Então, desonra é o quê? É você que fala palavrão, que não respeita ninguém, que não faz o que a mãe pede, não ajuda em casa, entendeu? Você está o quê? Desonrando. E quando você desonra, a palavra fala, ó, lá em Efésios, capítulo 2, fala, que diz assim, olha o que fala, deixa eu ler aqui. Quando o filho não honra a mãe, não vai bem na família, não vai bem na escola, não irá bem em outros momentos da sua vida, ó. Está lá em Efésios, está a palavra de Deus, está escrito isso. Amém? Então, é dever nosso de querer receber as bênçãos do Senhor honrando. Amém? Então, hoje eu vim falar sobre a honra, entendeu? Então, se você, na sua vida, assim, tipo, eu tenho dificuldade de obedecer, eu grito e tudo, então ora ao Senhor, pede para o Espírito Santo, Senhor, me perdoa pelas minhas atitudes, me perdoa por eu desonrar minha mãe, por eu não obedecer, por eu gritar, me perdoa, Senhor, porque eu não quero desonrar ela mais, não quero desonrar os mais velhos, eu quero ser um filho que honra, filho que obedece, porque o que fala lá no princípio? Honrar é mais que obedecer. Então, quando eu honro, eu obedeço. Mas quando eu desonro, eu desobedeço. Tá vendo? Então, crianças do juvenis, hoje a palavra é isso. Falando sobre honra. E é uma decisão de obedecer. Então, honrar é decisão. E toda decisão tem um resultado. Amém? Então, toda decisão tem um resultado. Então, você escolhe ser como Samuel, que honrou, ou você escolhe ser os filhos que desonrou, como Ofni e Finéias, que foram filhos que desonraram e morreram muito novo. Por quê? Porque eles não obedeciam e eles desonravam os seus pais. Amém? Então, a palavra de hoje para mim, é como um presente. Quando seu filho honra, quando seu filho obedece, é um presente, porque toda mãe tem orgulho quando vai na escola e recebe elogio, diz, seu filho, ele é educado, é obediente, ele participa, ele fala, não é desrespeitoso, ele sabe chegar, não briga com ninguém, não tem confusão, não gosta de briga, então você é uma criança que honra e que obedece. Amém?
É um juvenil que honra e que obedece. Então, se você tem dificuldade de dizer assim, eu brigo, eu falo palavrão, então queria que vocês fizessem uma oração comigo. Fale, Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, limpa meu coração, que a partir de hoje eu seja uma criança ou um juvenil que venha honrar a minha mãe, honrar os meus pais, que eu venha obedecer em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, tem uma decisão. Você pode decidir. Se você é um juvenil ou uma criança que tinha dificuldade de obedecer, de honrar, então a partir de hoje decida assim como Samuel foi. Samuel foi uma criança que honrou, uma criança que obedeceu. Ele se tornou um juvenil, ele se tornou um jovem, um adulto. E Samuel viveu muitos anos porque ele honrou o profeta, ele honrou a sua mãe, ele honrou a Deus. Ele andou nos caminhos do Senhor, ele aprendeu a palavra de Deus e se tornou um homem de Deus. Samuel foi um grande homem na sua nação, porque ele andou honrando, ele honrou, ele decidiu honrar, então ele foi ensinado a honrar. Amém? Então, nossa palavra de hoje é essa. Vamos repetir o nosso princípio de hoje? Então, o nosso princípio de hoje é: honrar é mais do que obedecer. Vamos lá, criança e juvenil, honrar é mais do que obedecer. E o nosso versículo fala, honrar. Olha aí, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra, sobre a face da terra. Amém? Honrar teu pai e tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a face da terra. Efésios 6:2. Então, esse versículo é maravilhoso, porque aqui é o princípio de todas as coisas. Quando eu honro, eu serei bem abençoado. Amém? Quando criança, quando eu honro, irei bem na escola, irei bem na minha casa, na minha família, com os meus amigos. Quando eu crescer no meu serviço, quando eu me casar com a minha família, com os meus filhos. Imagina, quando você tiver seus filhos, se ele for umas crianças honrosas, que obedece tudo, que orgulho. Então, seja assim hoje. Seja uma criança, um juvenil, um obediente, que honre seus pais, sua mãe. Amém? Então, fica com Deus e assistam esse vídeo. Repita o princípio, o versículo, faz o seu videozinho lá, manda no grupo. Amém? Para nós esteja assistindo e fala o que você entendeu. Diz assim, entendeu? Fala assim, honrar teu pai e tua mãe para que te vá bem, e seja de longa vida sobre a face da terra. Então, você vai lá e diz, por que nós devemos honrar? Então, me responda lá. Amém? Então, fica com Deus e até a próxima célula. Um beijo, tô morrendo de saudade de vocês. Chegar e dar um abraço em cada um. Amém? Tchau, fica com Deus.